Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz e nesta noite, dá um glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Opa, tem uns dois que estão tristes aí, mas tu vai ficar alegre. Ou talvez não está triste, está apenas desatento. Queridos, vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 7, verso 37 ao 39. E quando você encontre aí, quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, expressar aqui a gratidão a Deus por retornar aqui na cidade de Montes Claros, estar adorando ao Senhor juntamente com os irmãos nesta noite. E neste novo local, a visão que Deus tem dado ao pastor de vocês, ao pastor Paulo Júnior, a minha oração é que Deus faça frutificar essa semente do Evangelho que está sendo plantada de forma inovadora e de forma corajosa e com fé para a glória de Deus. Amém, queridos? Uma alegria poder revê-lo aqui, pastor Paulo Júnior, irmã Fabiana, toda a família e tantos amigos que estão aqui nesta noite. Quantos veio ouvir Deus falar? Quer ouvir Deus falar contigo nesta noite pela palavra? Digam amém aí nesta noite. Vamos para a palavra de Deus, queridos. Se você trouxe papel e caneta, eu gostaria que você escrevesse algumas coisas que eu vou estar verbalizando nesta noite. O tema da minha mensagem nesta noite o tema da minha mensagem desta noite, eu vou pregar subordinado ao tema esquinas da vida. Mas para mim falar dessas esquinas, primeiro eu preciso de fazer a estrada para te colocar em cada uma delas e você sintonizar no texto nesta noite, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, redobre a sua atenção aí, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, e você vai se sentir inserido nessa mensagem de hoje. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João capítulo 7, versículo 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39, que é o que eu vou me substanciar nesta noite. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, verso 39, terminou aí? Então 40. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Queridos, o Evangelho de Jesus na versão joanina, às vezes por força de expressão nós falamos Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não são 4 evangelhos, na verdade o Evangelho é único. O Evangelho ele é de Jesus, e nós temos 4 versões distintas: versão de Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos nós sabemos que dos 4 evangelhos, João foi o último a ser escrito. Enquanto Mateus escreve para os judeus, mostrando Jesus como rei, Marcos para os romanos, mostrando que Jesus não era um líder político, mas sim um servo obediente. Lucas escreve para os gentios, especialmente para os gregos. João, ele escreve a sua mensagem, mostrando que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas, de acordo com algumas fontes extrabíblicas, eles vão dizer que é exclusivamente para uma igreja. E muitos acreditam que João escreve para a igreja de Éfeso, para combater algumas seitas, algumas heresias que a igreja do primeiro século, a igreja de Éfeso, estava sofrendo. Por esse motivo, nós vemos algumas peculiaridades na versão joanina do Evangelho de Jesus. Poderíamos falar aqui apenas sobre as peculiaridades da versão joanina e se ater a isso,
Mas estou dando esse pano de fundo para introduzir o que Deus fez ferver o meu coração para falar com vocês nesta noite. Entre tantas peculiaridades, deixa eu só citar algumas. Uma delas é que aproximadamente podemos dizer que 90% do escrito do Evangelho de João nós não vemos nas outras versões. Mateus, Marcos e Lucas são até chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são parecidos. A versão joanina vem trazer coisas que nós não vemos nenhum dos outros três dizer. Por exemplo, a maioria dos milagres, os 7 milagres que ele relata, muitos deles apenas João que fala. Em João nós vamos ver ele usar a expressão, escrever as expressões que Jesus disse algumas vezes, quando Jesus usa a seguinte expressão: eu sou, como 4:26 do Evangelho, Jesus disse: eu sou o Messias. Como no capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Como no capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Como no capítulo 10, versículo 9, versículo 8, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Como no capítulo 6, versículo 48, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. 6:52, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. 14:6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou um pé de uva. São peculiaridades do Evangelho de João. Uma outra peculiaridade que eu vejo no Evangelho de João é que a Bíblia, ela é cristocêntrica, todos nós sabemos. Em cada livro da Bíblia nós vemos Cristo intrínseco em cada livro da Bíblia. Mas no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, na versão joanina, nós vemos Jesus intrínseco em cada capítulo com muita veemência. Por exemplo, estou só te relembrando aquilo que você sabe. Capítulo 1, Jesus é chamado como considerado Filho de Deus. Capítulo 2, capítulo 1, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Capítulo 2, o Filho do Homem. Capítulo 3 de João, o Mestre Divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, Jesus é o grande mestre. No capítulo 6, ele é o pão da vida. Capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o ganhador de almas. No capítulo, ele é o perdoador de pecados. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor, ele é a porta. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, ele é o grande servo, ele é o grande rei. No capítulo 13, ele é o servo. No capítulo 14, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. Capítulo 17, ele é o modelo, o grande intercessor. Capítulo 18, Jesus é o sofredor modelo. No capítulo 19, ele é o Salvador crucificado. No capítulo 20, ele é o Cristo ressurreto. E no capítulo 21, ele é aquele que restaura o pecador arrependido. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Este é o Jesus que nós adoramos nesta noite. Aleluia. Então, como eu disse, o capítulo 7, Jesus se apresenta na festa. E para finalizar a festa, ele se apresenta como a água da vida. Ele faz o convite: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. E aí o verso 39 que eu quero me ater com os irmãos: o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, velhos sonharão sonhos, filhos e filhas profetizarão. E deixa eu adiantar, porque tu já sabe que nós vivemos neste período. E eu afirmo então, nós somos a geração privilegiada. Não estou dizendo a geração de 40 anos, não. Estou dizendo a geração de 2000 anos para cá. A geração pós-cruz de Cristo. Porque, pastor Washington, nós somos a geração que temos o privilégio de ter o Espírito Santo morando na nossa vida. Somos a geração que temos o privilégio de ser cheio do Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Você concorda que tu é um privilegiado? Levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque nós somos a geração pós-cruz. Para o Espírito Santo ser derramado, o problema do pecado tinha que ser resolvido. E trazendo para os nossos dias, a regra não mudou, continua a mesma. Você só pode ser tomado pelo poder do Espírito Santo se for resolvido o problema do pecado.
Enquanto o problema do pecado não for resolvido na tua vida, tu pode até achar que é cheio do Espírito Santo, mas tu não é. Tu pode até dar glória a Deus alto, mas tu não é. Tu pode até gesticular bastante, pular e esbravejar, mas se tu vive na prática do pecado, tu está iludido. O Espírito Santo não tomou a sua vida ainda, porque o Espírito Santo só vem sobre aquele que passou pela cruz de Cristo e abandonou as práticas pecaminosas. Se tu não passar pela cruz de Cristo, porque é na cruz que o problema do pecado é resolvido. Se tu não abandonar as práticas pecaminosas, tu não serás cheio do Espírito Santo. Eu não quero entrar aqui em detalhes teológicos minuciosos, né? Mas todos nós sabemos, nós como igreja pentecostal, que quando nós passamos pela cruz de Cristo, o Espírito Santo então, é o momento que aceitamos Jesus, ele vem morar dentro de nós. Todos nós temos o Espírito Santo, somos moradas do Espírito Santo, e cremos assim, que assim como no dia que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, assoprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Eles então receberam o Espírito Santo dentro, mas 50 dias depois, lá em Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre eles, como revestimento de poder, e eles falaram em outras línguas. E aí, queridos, uns falaram na glossolalia, que é a língua estranha. Outros falaram na genoclasia, acho que é isso mesmo, genoclasia, me corrija aí, pastor Washington. Que é quando se fala em línguas de outros idiomas que a pessoa não conhece. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Então, querido, assim nós cremos e nós vivenciamos deste Pentecoste. Nós temos o Espírito Santo dentro, que é a missão, que é uma obra regeneradora, que é quando nós recebemos o Espírito Santo no aspecto soteriológico, mas nós temos também a virtude do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é no aspecto missiológico, que é quando nós recebemos o Espírito Santo para fazer missões e para anunciar as verdades da Bíblia Sagrada. Quem está entendendo? Quem está comigo? Dá um amém aí nesta noite. Então, primeiro ponto, eu quero que você entenda nesta noite, pelo menos 3 partes da minha mensagem. O primeiro ponto, eu quero que você entenda que o maior problema da humanidade se chama pecado, e que só na cruz que ele se resolve. É disso que Jesus está dizendo. Se não passar pela cruz, se não passar pela cruz de Cristo, porque é Ele só que pode resolver o problema chamado pecado. E eu te digo mais, esta é a maior notícia de todos os tempos. Geralmente, lá em Pará de Minas, onde eu nasci, eles falam assim, não sei aqui: eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que tu quer ouvir primeiro? Não é assim que nós falamos, né? A Bíblia se resume em 2 notícias, uma má e uma boa. A má é que todos nós somos descendentes do primeiro Adão. Todos nós nascemos com a tendência pecaminosa e com a natureza pecaminosa. Todos nós somos pecadores. Só de você dizer que não tem pecado, tu já está pecando. E nós então, como nascemos pecadores, essa é a péssima notícia, essa é a má notícia. Nós estamos caminhando, o homem já nasce caminhando a passos largos para o inferno. Tem gente que fala assim: Deus é bonzinho demais, não vai mandar ninguém para o inferno. Não, Ele não manda ninguém para o inferno. O ser humano vai sozinho. Há quem diga que você pode ir para o inferno na sua própria maneira, mas há só uma maneira de você se salvar do inferno e ir para o céu, é na maneira dele, de acordo com a palavra de Deus. Então todos nós já nascemos pecadores e predestinados, escute, me entenda, para o inferno, porque a consequência, a paga do pecado é a morte, morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas aí tem a notícia boa. Qual que é a notícia boa? Tu não precisa ir para o inferno. Por quê? Porque a misericórdia de Deus nos alcançou, e a misericórdia nos livra do mal que nós merecíamos, porque a graça de Deus se manifestou, e pela misericórdia dele, ele nos livra do inferno. Eu vou repetir: a misericórdia nos livra do mal que merecíamos, a misericórdia de Deus nos tira do inferno, e a graça dele, graça nos faz usufruir daquilo que nunca merecíamos. A graça dele vai nos conduzir até as mansões celestiais. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa promessa? Aleluia, aleluia. A notícia má é o pecado, mas a boa é que Jesus veio, o único,
e resolver o problema do pecado. Queridos, o que eu estou dizendo aqui, eu sei que a maioria de vocês, ou quase todos, já sabe, vocês são estudiosos da palavra de Deus, tem pastores aqui tremendo na Bíblia Sagrada, mas são verdades centrais que nós precisamos se relembrar. São verdades centrais da Bíblia que nós precisamos de estar sempre atento. Escute aí, que já eu já estou entrando no corpo da mensagem aqui. Escute aqui, querido, porque nós estamos vivendo dias difíceis, porque há uma sutileza satânica, diabólica, que prega por aí que toda religião é boa. Não existe religião boa. Religião quer dizer religar, é a maneira e a forma, a tentativa do homem de chegar até a Deus. Ele não consegue chegar lá. A salvação não é de baixo para cima, é de cima para baixo. O homem jamais conseguiria ser salvo. Então vem de cima. O véu do templo se rasgou de cima para baixo. Todo caminho leva a Deus. Mentira de Satanás. É um caminho só, é Jesus. No final Deus vai dar um jeitinho, vai dar todo mundo para o céu. Não existe não, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aí nós vemos crentes dias de hoje, meu irmão, perdoe, eu tenho que falar aqui, nós vemos crentes, não sei aqui em Montes Claros, né, mas aonde eu pastoreio, você fica nessa, todo caminho é bom, toda religião é boa, fulano de tal tem um coração bom, não faz mal para ninguém, não mata, não bebe, não fuma, não rouba, está tudo certo. Meu irmão, boas obras não é suficiente para ser salvo. Os nossos maiores atos de justiça são diante de Deus trapos de imundícia. Aí as pessoas morre o vizinho, tu nunca teve coragem de falar a verdade do evangelho para ele, aí tu posta nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, era gente boa demais, descansa em paz. Meu irmão, é claro que a graça pode alcançar até o último minuto, meu amigo pastor Alain, mas tu quer justificar a nossa irresponsabilidade com descanso em paz? Com Deus te dá um bom lugar? Não, meu irmão, nós não podemos conformar com isso. Que nós precisamos é de falar a verdade, que não há outro caminho, o caminho é Jesus. Ou tu passa pela cruz de Cristo para resolver o problema do pecado, ou não tem salvação. Esta é a verdade do evangelho. Mas sabe por que às vezes nós somos constrangidos em fazer isso? Nós prezamos pela boa diplomacia, nós queremos estar bem com todo mundo, nós não queremos constranger. Sabe por quê? Porque muitos de nós, muitos crentes que tomam ceia, que é dizimista, que oferta, ele até passa pela cruz de Cristo, irmã Elisa, ele até passa pela cruz de Cristo e abandona o pecado, mas tem um porém, ele não consegue chegar no Pentecoste, ele fica parado entre a cruz de Cristo e entre o Pentecoste. Ele não consegue avançar, porque Jesus ressuscitou 3 dias depois de ter morto, ressuscitou, e mais 40 dias, diz Atos capítulo 1, ficou entre os seus discípulos, apresentou para várias pessoas. 40 dias depois ele foi assunto ao céu, de acordo com o relato de Paulo em 1 Coríntios 15:6, aos olhos de quase 500 pessoas. 10 dias depois que ele foi assunto ao céu, deixando 2 promessas, uma promessa que o Espírito Santo desceria, a segunda promessa que ele mesmo voltaria. A primeira promessa demorou só 10 dias para se cumprir, a segunda promessa já tem quase 2000 anos, mas assim como ele cumpriu a primeira, ele vai cumprir a segunda. Quem crê, dá glória a Deus aí nesta noite. Certo é que 10 dias depois de Jesus ter assunto ao céu, 50 dias depois de ele ter ressuscitado, o Espírito Santo veio sobre, agora não era mais 500, era quase 120 que estava lá perseverando no Pentecostes. E dali para frente, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, a igreja alavancou, porque, escute, dai-nos a entender, de acordo com o relato de Coríntios 15:6, que quando Jesus foi assunto ao céu, tinha quase 500 pessoas ouvindo as últimas considerações de Jesus. Mas no dia que o Espírito Santo desceu 10 dias depois, já não era quase 500, era quase 120. Então em 10 dias, eu acho que toda a história da igreja, nesses 2000 anos de história, nunca uma igreja teve uma regra, diminuiu tanto quanto em 10 dias, de quase 500 foi para quase 120. Quase 70% se perdeu, não perseverou, foi embora. Mas, porém, entretanto e entremente, aqueles quase 120 que foram tomados pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes,
A partir daquele dia, na primeira pregação de Pedro, tu sabe, quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Na segunda pregação, mais quase 5.000. O que em 10 dias perdeu 70%, em uma pregação foi 3.000% a mais que ganharam. Sabe o que isso não está nos mostrando, querido? Às vezes nós avançamos pouco ou quase nada. Sabe por quê? Porque nós passamos pela cruz e nós não chegamos no Pentecoste. A minha palavra de Deus nesta noite é: tu passou pela cruz, glória a Deus, tu foi regenerado, mas tu precisa de frutificar, tu precisa de ganhar vidas, tu precisa de chegar no Pentecoste, tu precisa de alavancar. A igreja alavanca, a igreja avança, é no poder do Espírito Santo, é depois que passa pelo Pentecoste. Quem entende essa verdade bíblica, dá glória a Deus nesta noite. Mas eu disse para vocês que o tema da minha mensagem era, quem lembra? As esquinas da vida. Onde que entra as esquinas aí? É nesses 50 dias, entre a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, nós vemos algumas esquinas, que muitos crentes que passam pela cruz de Cristo ficam estacionados nela, se param nela, se reside nela. Só vou citar e já vou encaminhar para encerrar. Eu já até perdi o horário que eu comecei aqui. Eu tenho aqui 40 minutos, mas acho que eu tenho aqui uns 15 ainda. Escute. Jesus ressuscitou, apareceu para Maria Madalena e disse o que para ela? Vai e avisa para os discípulos que eu estou vivo. Apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Só que simultaneamente, escute, toda vez que o Espírito Santo, que o nosso Senhor Jesus comissiona uma comissão da verdade, para falar as verdades bíblicas, o inimigo também comissiona uma comissão da mentira. Porque simultaneamente, enquanto Jesus manda anunciar, estou vivo, eles então dão dinheiro para os soldados mentirem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Só que até aí tudo bem, um com a verdade, outro com a mentira. Só que aqueles que estão com a verdade se intimidam e param na primeira esquina, que é a esquina do medo. Os apóstolos 11 se trancaram numa sala. Disse a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 14, finalmente Jesus apareceu para os 11, dando eles trancados com a porta fechada, porque estava com medo dos judeus. Medo de quê? Você estava com a verdade. A verdade não era 11, era 10. Tomé não estava na esquina do medo, a esquina de Tomé era outra, ele estava do lado de fora, mas os 10 estavam com medo. Essa é a primeira esquina que muitos param depois de passar pela cruz de Cristo. Primeira esquina, a esquina do medo. A pessoa passa pela cruz de Cristo, crê no Senhor e Salvador, mas fica com vergonha de se manifestar na família, no trabalho, por onde passa, porque tu estás estacionado na esquina do medo. Mas nesta noite, querido, ao contrário do medo, é o que? Coragem. Saia da esquina do medo hoje. Não tenha medo. Maior é aquele que está conosco que está com o mundo. Deixa de ser agente 007. Se revela as verdades salvadoras, aquilo que Jesus fez na tua vida. Aleluia. Se o pastor dessa casa, o pastor Paulo Júnior, tivesse com medo, se ele fosse dominado pelo medo, ele não tinha feito esse grande projeto aqui. Isso é porque ele se deixou ser ousado pela presença do Espírito Santo, impulsionado pelo fogo de Deus da vida dele, e está impulsionando mais dezenas e centenas. Porque você estaciona no medo, é o antônimo do avanço. No mesmo coração tu sabe muito bem que não pode coabitar o medo ou a fé. Medo de falar a verdade, medo porque tu serve ao Deus da verdade, o único Senhor e Salvador. Avança hoje, queridos. Não é para subestimar a palavra, porque eu estou falando aqui dos discípulos que estavam 3 anos com Jesus.
mas estava tomado pelo medo. Mas Jesus se apresentou e disse para eles: paz seja convosco. Ei, escute, você que pediu para Deus falar com você nesta noite, talvez teu coração está tomado pelo medo nesta noite, medo dos problemas, das dificuldades, medo daquilo que Deus tem proposto no seu coração. Tu está com a palavra da verdade, tu está com a direção de Deus, mas tu está trancado entre si mesmo, está faltando coragem. Hoje Jesus se apresenta para você mais uma vez e disse: paz, paz, paz seja convosco. Saia desse quarto fechado, no medo obscuro, sai pelas ruas de Montes Claros, falando que Jesus está vivo, falando da boa notícia do Evangelho. Esquina do medo. Mas escute aí a segunda esquina, escreve aí. Se a primeira esquina, a esquina do medo, tinha 10 com medo, a segunda esquina, a esquina da incredulidade. Porque Tomé não estava na esquina do medo, mas Tomé foi tomado pela incredulidade. Tudo bem que alguém vem dizer, vai defender Tomé, dizendo que Tomé queria ter sua própria experiência. Maravilha, boa colocação, mas a Bíblia diz, e que foi o próprio Jesus que falou com ele: Tomé, seja crente, Tomé, e não incrédulo. Seja crente, Tomé. Tem crentes incrédulos? Tem. Como que pode? Crente incrédulo parece algo antagônico. Sim, é crente que fala que crê, mas as suas atitudes provam que ele não crê. E atitudes falam mais do que palavras. Tu fala que crê nas verdades do Evangelho, tu fala que crê que Deus pode te usar, tu fala que crê no que Deus está usando o pastor, os pastores dessa casa, de que Ele vai fazer, mas lá dentro você está dizendo: está muito entusiasmada. Será mesmo? Não acredito. Será que esse novo projeto vai dar certo? Será que vamos encher todas as igrejas, todos os bairros de Montes Claros? Aqui tem muita igreja, aqui é difícil demais. Meu irmão, deixa de ser incrédulo, seja crente. Recebe fortalecimento da tua fé nesta noite. Crê no que a palavra de Deus disse. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E você até fala com a boca para fora que tu crê, mas as tuas atitudes é de incrédulo. E atitudes falam mais do que palavras. Saia da esquina do medo hoje, mas saia da esquina da incredulidade. Amém? Dá glória a Deus aí. Tu precisa de chegar no Pentecoste. Tu já passou pela cruz de Cristo. Tu precisa de chegar no Pentecoste. E escute, se tu não chegar em Pentecoste, tu vai ficar andando em círculo. A sensação, o cansaço que você tem, às vezes, que tu anda e não alavanca, e não sai do lugar, é porque tu está parado em alguma esquina, por aí na esquina do medo, ou na esquina da incredulidade. Tu não conseguiu chegar no Pentecoste. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite, e Ele está dizendo convites aqui nesta noite. Ele vai te tomar pelo poder do Espírito Santo. E tu sabe tão bem quanto eu que nenhum homem, nenhuma mulher é a mesma depois que tem a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Mas tu precisa de sair da esquina do medo. Tu precisa de sair da esquina da incredulidade. Tem outros piores. Sim. A terceira esquina, a esquina do retrocesso. Tem irmão que a sensação dele, que o tempo passou, e ele, em vez de avançar, ele nem ficou parado, ele retrocedeu. Ele voltou atrás. Misericórdia. Evangelho de João capítulo 21. Jesus já tinha tirado eles das pescarias lá em Lucas capítulo 5. E Pedro falou assim: vou pescar. Foi mais 7 com ele. Não era para eles terem ido pescar. Retrocesso. E o Espírito Santo me impulsiona a dizer nesta noite: tem pessoas aqui que já largou pecados antigos e coisas que nem era pecado, mas que te embaraçava na tua vida cristã. Mas tu, por medo e incredulidade, tu tem retrocedido, tu tem voltado nas velhas práticas. Ei, mas Jesus nesta noite me trouxe lá de Curvelo para dizer para você: ei, o Senhor veio atrás de você de novo, assim como Ele foi atrás de Pedro e dos 7 lá no mar, depois deles lançar a rede a noite toda e não pescar nada. Jesus chegou na beira da praia e disse: ei, pegou alguma coisa aí? Eles falaram: nada, Jesus. Eu imagino o sorrisinho amarelo de Jesus. Claro, não era para ter voltado para aqui.
toda vez que tu voltar a praticar ou fazer aquilo que Deus não quer que você faz mais, você vai ser um fracassado. Porque tu pode ser bom naquele o que for. Aqueles que foram pescar eram pescadores profissionais. Eles tinham companhia, tinha tudo para a pesca ser um sucesso. Mas sabe por que deu errado? Porque eles estavam fora da palavra de Deus. A prova é que bastou só uma palavra de Jesus: lança a rede à direita, lança a rede à direita. E o que aconteceu? 153 grandes peixes. Meu irmão, tu pode ser inteligente, tu pode ser um bom profissional, tu pode ser capacitado, tu pode se sentir o cara, a última bolacha, a última garrafa de água mineral lá do deserto. Mas uma coisa, se tu não estiver debaixo da palavra de Deus, tu vai ser fracasso, decepções atrás de decepções. Tu vai continuar andando em círculo, tu vai bater com a cara no chapisco, tu vai continuar dando murro a ponto de faca. Mas nesta noite Deus está dizendo: para que tu voltou lá atrás? Para que tu retrocedeu? Não volta, avança, chega no Pentecoste. Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Vou encerrar dizendo as duas últimas esquinas. Primeira esquina do medo, segunda esquina da incredulidade, terceira a esquina do retrocesso, quarta esquina, a esquina do egocentrismo. Atos capítulo 1, Jesus está explicando para eles: vocês foram batizados no batismo de João, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E quando Jesus está explicando, eles perguntam uns dos discípulos: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ou seja, eles estavam pensando neles, no conforto deles, em sair debaixo do jugo de Roma. É como se Jesus estivesse dizendo: não, tudo errado, não vos compete saber os tempos e épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas o que interessa agora é você receber virtude, receber poder do Espírito Santo que vai vir sobre vós. Receber poder para quê? Para que isso, Jesus? Para ser, não é poder para ter. Porque o poder que o mundo prega, a fama, tem milhões de seguidores. Estou com 1 milhão de seguidores, estou com tantos no Twitter, no Instagram, no YouTube, está bombando, né? Esse poder aí de ostentação não é o poder que Jesus está dizendo. Esse é o poder de ter aqui da terra, que a pessoa se sente, se acha que é o cara. Sim, o poder que Jesus fala que nós temos que ter é na contramão do mundo. Não é poder para ter, é poder para ser. Ser o quê? Ser testemunha, ser sal da terra, ser luz do mundo, ser mensageiro dele, ser representante dele aqui na terra. É diferente. Diga assim para mim, eu quero que tu grave isso. Diga assim: poder de Deus para ser e não para ter. Poder para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Mas eles estavam na esquina do egocentrismo e do egoísmo, eu posso dizer, porque o egocêntrico é aquele que quer tudo em torno dele, e o egoísta quer tudo aquilo que quer para ele. Eles estavam pensando neles, e a visão de Deus era o que? Era o mundo. Era o mundo. Tu precisa sair dessa esquina, que tu pensa em você e a tua família. E muitas das nossas orações são até egoístas, egocêntricas, porque nós oramos resumindo: Senhor, abençoa eu e minha família. Porque tu pensa o seguinte: se a minha família está bem, está tudo bem. Não, sai dessa esquina do egocentrismo. Se acontece uma coisa desagradável, você pensa: ai, graças a Deus que não é ninguém da minha família, então eu quero dizer que na família do outro pode. Não é assim que nós nos comportamos. Esquina do egocentrismo. Saia dela nesta noite. Tem alguém entendendo aí nesta noite? Sai da esquina do medo, sai da esquina da incredulidade, sai da esquina do retrocesso, saia da esquina do egocentrismo. E em último lugar, a última esquina, saia da esquina da leviandade. Porque, como eu já disse, quase 500 pessoas ouviram a palavra de Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas
quase 70% se esvaziaram, não acreditaram, foram embora, não perseveraram. Imagine, queridos, quase 20 mil pessoas comeu do pão e do peixe de Jesus lá no deserto. Agora, para receber poder de Deus, para ficar na oração, não deu nem 120, porque tem muitos que estão na esquina da leviandade. Ele não tem firmeza em nada, ele não persevera em nada. E nesta onda da urgência, de que tudo é para ontem, de tudo que é urgente, isso é coisa do homem, meu irmão. Meu irmão, se tu viver 100 anos aqui nessa terra, é uma vírgula, é um entre parênteses em comparação com a eternidade. Nosso Deus é eterno, o plano de Deus é maior. Então se submeta ao plano dele, ao projeto dele. Sai da esquina da leviandade, persevere. Meu irmão, e nessa onda, nessa sutileza maligna, muitos crentes pentecostais não acreditam mais que Jesus batiza com o Espírito Santo e evidencia com falar em línguas estranhas. Muitos crentes pentecostais nas igrejas pentecostais não buscam mais os dons espirituais, porque acha desnecessário, ou porque prefere, em vez de perseverar na oração, embarcar na linha dos nossos irmãos tradicionais. Mas eu acredito e prego ainda no Jesus que batiza com o Espírito Santo. Eu acredito ainda e falo em línguas estranhas, no Jesus que ativa dons espirituais. Quem crê, dá glória a Deus. Eu estive no início do ano, acho que mês de janeiro, numa cidadezinha ali depois de Biaí. Meu Deus do céu, que noite, 70 quilômetros depois de Pirapora. Quem conhece Ibiaí? Preguei de manhã e à noite eu estou pregando, e chamei na frente, e de repente, tinha um velhinho de 70 anos na frente, que começou a falar línguas estranhas, e a igreja foi tomada, e todo mundo se alegrou. Que mistério é esse? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E os irmãos falaram: pastor, esse irmão aqui é porteiro há muitos anos, é 40 anos de crente, e não era batizado com o Espírito Santo, está falando em línguas estranhas pela primeira vez hoje. Mês passado eu estive numa regional em Belo Horizonte, um irmão pulou, sapateou, falou em línguas. Eu falei: Jesus está batizando, Jesus está batizando. De repente o irmão falou: já era batizado. Eu disse: maravilha. Só que o mesmo irmão chegou perto de mim depois do culto e disse: pastor, eu realmente era batizado com o Espírito Santo, fui batizado em 2002, falei línguas estranhas em 2002 e nunca mais falei. 2022, ele disse, 28 de maio de 2022, 20 anos depois, Jesus me renovou e eu falei línguas de novo. Esta é a verdade do Evangelho. Chega no Pentecoste, tem os dons ativados. Quem recebe essa palavra? Fica de pé, eu vou encerrar, fica de pé. Quem me dá mais 5 minutos aí, levante a mão. Isso, 5, 10, 15, 20, 25, 30, até mais 40 minutos. Brincadeira. Irmão, mais 2 minutos eu encerro. Mas eu quero encerrar dizendo para você, eu anotei aqui. Tem um negócio que eu anotei aqui, que eu vi no coração para falar aqui no final da mensagem. É a cereja do bolo aqui nesta noite. Você que pastoreia congregações aí, os crentes não acompanham a live nada, é mais os não crentes. Então depois você dá uma melhoradinha nessa mensagem e prega lá na sua congregação lá, né? Mas escute, eu estou dizendo que nós temos que chegar no Pentecoste. Um dos pais da igreja, chamado Agostinho Hipona, tem teólogo que você sabe melhor do que eu, é o Santo Agostinho da igreja católica, no 4º século que ele viveu. Tem os seus pontos relevantes, mas ele introduziu na igreja que o sensacional, fugiu a palavra aqui, que os dons, as línguas estranhas apenas no 1º século. Ele foi um dos que inseriu esse erro doutrinário na nossa versão pentecostal. Só, meu irmão, que eu estudando, eu vi que nos últimos 7 séculos, pastor Alain, pastor Washington, o Senhor nos últimos 7 séculos, por isso que eu falo, tu pode viver 100 anos nessa terra. Pastor Anselmo aí desbravou o estado de Minas Gerais, pastor presidente de 50 anos, mas eu acho que já morreu, já tem 10. Então nós somos um entre parênteses, meu irmão. Nossa vida aqui na terra, tu pode viver 100 anos, é curta. Olha só, nos últimos 7 séculos, eu separei, eu anotei aqui, Deus sempre teve, em cada 100 anos,
pelo menos uma referência que abalou o mundo. Deixa eu citar aqui, por exemplo, no século XIV, entre 1325 e 1384, teve John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Me perdoa o inglês aí, tá? Aí escute. Depois, no finalzinho do século XIV, nasceu em 1372 e morreu em 1415. Então, no século XV, nós teve João Hus, chamado como João Ganso. João Ganso é considerado o maior pré-reformador, porque ele foi condenado pela Igreja Católica em 1415, quando ele estava sendo queimado vivo. Ele profetizou dizendo: hoje vocês estão assando um ganso, mas dentre 100 anos nascerá, cantará um cisne, e o mundo não poderá calar. Ah, meu Deus! 97 anos depois, à luz de velas, Martinho Lutero lê: o justo viverá pela fé. E ele começa a escrever as 95 teses. Passa 5 anos escrevendo as 95 teses, baseado no 5 sola. E em 1517, 103 anos depois da profecia de João Ganso, o mundo nunca mais foi o mesmo. Meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui. Escute, eu vou só citar, não dá para falar de todos, nem mais ou menos, mas você já ouviu falar do profeta chamado Jerônimo Savonarola, que viveu ainda no século XV, morreu em 1498. Martinho Lutero, de 1483 a 1543, no século XVI. No século XVI temos João Calvino, temos Jacó Armino. No século XVII temos João Ferreira de Almeida, o padre que estava na contramão da Igreja Católica e que traduziu a Bíblia para o português, e ela está na sua mão aí. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. No século XVIII nós tivemos John Wesley, que revolucionou a Europa. No século XIX tivemos Charles Spurgeon. No século XX tivemos muito Frank Robert, que comandou o avivamento lá no país de Gales, aonde em 6 meses quase 100 mil pessoas se converteram ao Senhor. Franco Berta na Califórnia, junto com William Seymour, com a Igreja do Novo Testamento, Missão Apostólica. Tivemos no Brasil o início da primeira igreja pentecostal, Assembleia de Deus, por Daniel Beck e Gunnar Wingre. Tivemos Billy Graham, que morreu com 98 anos, o maior ganhador de almas de todo o tempo. A igreja não para. Por dezenas de anos as línguas estranhas foram esquecidas, mas no início do século XX ela começou novamente o efeito sobrenatural dela. Lá na Europa, no país de Gales, de lá vem para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vem para o Brasil, do Brasil foi para a África, para a Oceania, para a Ásia, os 4 cantos da terra. Tem crente batizado com o Espírito Santo, tem crente falando em línguas. Agora dizendo, eu falei do século 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mas nós já estamos no 22º ano do século 21, e ainda, eu me perdoe, mas eu ainda não vi ninguém do século 21 que despontou para marcar a geração. Pode ser você aqui em Montes Claros, pode ser você em norte de Minas, pode ser você no estado de Minas Gerais, pode ser você no Brasil, vem todo mundo. Você recebe essa palavra, você crê que Deus pode fazer com você? Vem na frente aqui, vamos orar. Você que crê, venha rápido, venha, ai. Deus pode te levantar no século 21. Chega do Pentecoste, chega do Pentecoste. Avança, igreja, avança. Pega o microfone aqui, Débora.
Canta aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? O que dizer? O que fazer? O que dizer? O que fazer? Oh, Espírito Santo, toma a nossa vida. Crentes batizados com o Espírito Santo falam em línguas estranhas. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo comecem a falar em línguas estranhas pela primeira vez agora. Recebe a ativação dos dons espirituais. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Recebe do céu. Pode adorar. Canta, Débora. Canta, Débora. Canta. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com curar todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais. Batiza com o Espírito Santo. Fala em língua estranha. Recebe, abre a boca e fala. Aqui não tem carne. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Meu Deus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem Olha aí, meu Deus. Meu Deus. mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo Meu Deus. clama a ti. Abra a tua boca e glorifica. Fala em língua estranha. Recebe dons espirituais. Deus vai fazer na tua vida. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Meu Deus. Bate mais uma vez de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Meu irmão, com carinho, com muito respeito, por favor, irmão, dá abraço no irmão do seu lado, irmão com irmão, irmã com irmã, não sei que é marido e esposa. Diga assim, ó, Deus vai fazer na tua vida, fala aí com fé. Hoje tu chega no Pentecoste, hoje tu passa pelo Pentecoste. Diga alguma coisa. Hoje tu sai da esquina da vida, hoje tu passa pelo Pentecoste. Diga
aí, meu Deus. Há uma graça de Deus aqui nesta noite. Pastor Jackson, dá uma graça de Deus. Deus fará através da tua vida, Jackson, creia. Eu preciso entregar o microfone, eu já passei aqui do tempo. Mas quando é o Espírito Santo que vem, sabe, pastor Alain, pastor Washington, é ele que faz. Aleluia. Tem alguém que está aqui, que está parado, está desviado no popular e quer voltar para Jesus? Levante a mão. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém? Ou você que ainda não é crente? Tem alguém não crente aqui? Levante a mão. Os não crentes que está visitando, tem alguém? Tem alguém? Alguém não crente? Alguém que está parado e quer retornar para Jesus? Tem alguém? Levante a mão. Parece que não tem. Alguém que congrega na igreja, mas tu ainda não desceu as águas batismais. Você que congrega, mas ainda não desceu as águas batismais, então não toma ceia ainda. Tem alguém? Levante a mão. Você que congrega e não ainda passou pelas águas do batismo. Tem alguém? Tem alguém? Todos aqui já são batizados nas águas? Tem alguém que ainda não foi batizado? Levante a mão, eu quero só saber. Todos já foram? Isso. Obrigado, meu pastor. Pode voltar, volte para o seu lugar. Dando glória a Deus. E creia. Vai com essa palavra final para a tua casa. Qual é, pastor? O século 21 pode ser você. Pastor Paulo Júnior, eu falo, pode ser a igreja de Montes Claros. Deus, pastor Paulo Júnior, Deus vai honrar a tua ousadia. Deus vai honrar a tua fé. Deus não usa frouxo, Deus não usa covarde, Deus não usa incrédulo, Deus usa quem rompe, quem tem fé para romper os limites, que vence a incredulidade, que vence o disse ou não disse, e está disposto a alavancar, porque a visão de Deus é o mundo, não é só Jerusalém, não é só judeu, a visão é o mundo. Então avance, alaba que a obra dele, tu é só o canal que Deus está te levando, que Deus já está usando. Quem recebe essa palavra, quem está feliz, dá uma glória a Deus aí nesta noite.